Abra a sua Bíblia. Abram a sua Bíblia no livro a qual escreveu, livro Pentateuco, livro da passagem, o livro da volta por cima, o livro da libertação, o livro da festa, que é o livro do Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 26 é um texto que o Senhor colocou ao meu coração, e eu sou grato a Deus por esta palavra que o Senhor pesou no meu espírito nesses dias. Eu queria ler com vocês, queria que todos dessem bastante atenção à palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Está todo mundo com a Bíblia aberta aí? Diga amém, Jesus. Isso. Vamos ler. Capítulo 26, verso 15. O texto, ou o subtexto, ou o verso que está na minha Bíblia aqui, está a tábua do tabernáculo. E vamos ler a palavra do Eterno. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, a sua largura de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, das bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, 2 bases debaixo de outra para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado do norte, com a sua 40 bases de prata, 2 bases de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas aos cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo serão duplas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra. Fará também travessões de madeira de acácia, sim, para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 5 para as tábuas do outro lado posterior do tabernáculo, o qual dá para o ocidente. Os travessões central passará ao meio das tábuas e de uma extremidade à outra cobrirá de ouro
as tábuas e fará de ouro as suas argolas como lugares para os travessões. Cobrirás também de ouro os travessões. Então levantará o tabernáculo conforme o modelo que lhe foi mostrado. Levanta a mão para o céu. Diga assim: Senhor, nesta noite eu creio na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ensina-nos nesta noite a ser um verdadeiro cristão. Pode sentar em nome de Jesus. Queria nesta noite atribuir a Deus mais uma vez a essa oportunidade, ao Espírito Santo de Deus, que nos concede de estar fazendo menção da sua poderosa e boa palavra. Eu quero louvar a Deus pelos ministros que estão à minha retaguarda, homens que também pregam a palavra do nosso Deus, os irmãos que estão aí embaixo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz, bendito é o nome do Senhor. Mas Deus, Ele é bom. Quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira, irmã Priscila, que me acompanha nesta obra. Tudo que Deus tem feito na minha vida, tem feito através da minha esposa também. Quero muito agradecer a Deus pela minha companheira, que tem trabalhado comigo, pelos meus filhos, pelas minhas filhas, pelos obreiros e por todos aqueles que estão confiando na mensagem e no nosso trabalho que vivenciamos o dia a dia. Pois bem, a Bíblia, ela faz uma menção para nós nesta noite, um texto a qual nós estamos lendo, no qual Deus, Ele deu uma ordem expressa ao servo dele, chamado Moisés. Deus, Ele dá uma ordem a Moisés, porque Deus, Ele não queria mais. Deus, Ele não queria mais que o povo, ficasse sem lugar para se reunir. Então Deus, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, Ele dá uma ordem a Moisés. E a ordem que Ele dá a Moisés era para que Moisés viesse a construir um tabernáculo. E Deus, Ele ensina a Moisés, Ele dá algumas orientações a Moisés, e Moisés então capta a orientação que o Senhor deu para ele. Porque eu costumo sempre dizer que o servo de Deus, ele sempre está pronto para ouvir quando Deus quer usar ele. O servo de Deus sempre tem que estar com o ouvido aguçado para ouvir quando Deus quer usá-lo. Então Deus, Ele fala com Moisés: Moisés, eu preciso fazer um tabernáculo. Então Deus dá a planta dele a Moisés, como que seria o tabernáculo. Como que seria o tabernáculo daquela época. E Deus então orienta Moisés. E nós vemos que Moisés, ele faz tudo aquilo que Deus manda. Ele começa a erguer a sua mão aos braços, porque ele era um líder. E o líder, ele sempre tem que dar a iniciativa. O líder do céu, divino, ele não pode ficar aguardando a iniciativa de terceiro. Com Deus não tem isso. Deus fala direto com o líder, e o líder que ama a Deus, que obedece, ele executa a sua ordem. Porque se não executar a ordem de Deus, ele move o candeeiro, tira um, bota outro, mas a ordem tem que ser cumprida. Então Deus, ele dá uma ordem a Moisés. Fala: Moisés, você vai construir o tabernáculo.
Então ele entende e pensa como que seria esse tabernáculo. E Deus começa a dar a estratégia para ele e as metragens. Diz, o tabernáculo vai ser aproximadamente medindo 30 côvados de comprimento por 12 de largura, né? E você vai fazer ele de um lado para o sul e de outro lado para o norte. Então, Deus, ele sempre vai trabalhando em uma linha de um raciocínio que acompanha a Bíblia. Porque nós vemos que a Bíblia vai dizer que o povo de Deus se dividiu em dois: reino norte e reino do sul. Então Deus, ele precisava atender os dois reinos. Então ele divide o tabernáculo no reino norte e no reino sul. Então Deus, ele começa a dar algumas orientações a Moisés. E uma das orientações que ele começa dando a Moisés, ele começa numa palavra dizendo que ele precisava, né, pegar alguns elementos para construir o tabernáculo. E um desses elementos que Deus, que eu quero pregar hoje, que o tabernáculo, ele era dividido em várias formas, né? Mas eu quero hoje trazer a memória da revelação dada por Deus, que Deus me